Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e hoje trago para vocês a aula dessa bolsinha transversal, modelo tiracolo, linda e super fácil de fazer, com o molde para vocês. Olha só que lindinho que ficou, gente. Quero convidar todo mundo que está assistindo esse vídeo a se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrita, clica aqui embaixo em inscrever-se e depois clica no sininho escolhendo a opção para receber todas as notificações, tá? Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube. Pessoal, então é o seguinte, para fazer a nossa bolsa, vocês vão baixar o molde, que é esse daqui. O link para baixar o molde está aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube, tá? Já coloquei no nosso grupo do Telegram também. Então, você baixa o molde e faz a impressão na configuração padrão ou tamanho real. No molde, a gente tem o desenho do espelho, que é o corpo, parte da frente e parte de trás da bolsa, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aqui em vermelho, no molde, vai estar escrito as medidas adicionais, que é o canal do zíper e o fundo, tá? Para quem não tem como imprimir, se quiser desenhar, a medida desse corpo aqui, a medida do espelho, é 24 centímetros por 18. Só, gente, que eu usei ângulo diferente. Por isso que eu acho que quem conseguir imprimir é melhor. Na parte de cima é uma curva mais aberta e na base da bolsa é uma curvinha mais fechada, ó, tá? Quando eu desenhei esse molde, eu usei na curva de cima o rolo de viés para poder fazer essa curva mais aberta e aqui embaixo, essa curvinha menor, eu usei o cone de linha, tá bom? Só para vocês saberem. Fez a impressão, recortou em cima do risco preto, não precisa deixar nenhuma margem de costura. E aí a gente vai para os materiais, tá? Deixa eu só organizar a mesa aqui. Então tá. A parte do espelho, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, que é o que fica aparecendo lá de fora da peça, 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes na manta R2. Aqui, para adiantar, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro, virei, isso nas 2 partes, tá? Coloquei tecido de forro, passei o ferro novamente, e aí passei uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Então, a gente já ficou aqui, ó, com esse adianto de vida, tá? Espelho, então, estruturado, forro e principal, tá bom? E que tecido, né, gente? Ai, ai. Qual que vocês acharam mais bonito, hein? O de onça ou esse floral? Esse floral aqui, floral 3D, com toque douradinho, tá maravilhoso também, né? Então, aqui a parte do espelho a gente já cortou. E aqui agora, ó, essas partes aqui são com as medidas que estão escritas no molde também. Mas eu vou falar aqui. Deixa eu desligar no ventilador, porque eu tô com frio. Aí aqui, ó. Ô, gato, sai pra lá. O gato me deu um susto aqui. Canal do zíper. A medida é 35 centímetros por 6, tá? Cortei 2 vezes no tecido principal. 2 vezes no tecido de forro. Tricoline, que eu uso principal e forro, tá? 2 vezes no tecido de forro. E 2 vezes na manta. Aqui peguei os 2 tecidos principais, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá bom? Aí aqui, ó, junto com o canal do zíper, a gente já deixa o zíper. Tenho 38 centímetros, pode ser 40, né? 40 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5. E 2 cursores, tá? Eu gosto de pôr 2 cursores pra bolsa fechar em cima. Mas se quiser, pode pôr um cursor só, tá bom? Aí aqui, o fundo da bolsa é a medida de 45 centímetros por 11. Cortei uma vez no tecido principal, deixa eu botar a cabeça de graça. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta R2. Coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. O forro fica soltinho aqui. Aí a gente vai precisar, gente, de um quadradinho de tecido, tamanho 7 por 7, um só, tá? Na hora que você estiver lá no ferro de passar, passando lá o tecido para grudar na manta, você já faz isso daqui, ó. Pega seu quadradinho de tecido, passa o ferro, dobra ao meio e passa o ferro. Abre, dobra as 2 pontinhas aqui, encontrando no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez. Formou essa tirinha que a gente vai usar para colocar a meia argola, tá bom? Da nossa alça. Então, uma tirinha dessa. Aí aqui para a alça, eu tenho 1,40 m de alça, tá?
1,40. E de ferragem eu vou usar uma meia argola e um regulador, tá bom? É isso que nós vamos precisar de materiais. E o viés, para fazer o acabamento interno, aproximadamente 1,30 m dá para fazer, tá bom? Tem os kits de materiais no site, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse, para fazer igual a que eu vou fazer aqui na aula. Então, é assim, ó. Kit de materiais, vai o tecido principal, o tecido do forro e a manta R2 no tamanho de 40 centímetros por 75 centímetros. É o suficiente para cortar o que a gente precisa para a bolsa, tá? Vai 1,40 m de alça, 40 centímetros de zíper, 1,5 m de viés, boneon, as duas ferragens para alça, os dois cursores e aqui o molde impresso tamanho real. Tudo que você precisa para fazer a sua bolsa está nesse pacotinho, tá? Tudo que você precisa. Então, tem esse aqui, floral, para fazer igual a minha, que eu vou fazer aqui na aula. Tchan, 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 tchan. Esse aqui, que vocês estavam quase dando cria lá no meus stories ontem, porque eu não tinha colocado no site ainda. Meu Deus, por que eu fui mostrar antes? Nossa! Aí as meninas ficou desesperada e eu desesperada também, porque eu tinha que organizar, tirar foto, tudo. Mas enfim, agora tá tudo certinho, gente. Já tá no site, então, o kit com o tecido de onça e o tecido avulso. Não sei até quando vai ficar em estoque, porque esse tecido foi boom, entendeu? Foi assim, eu encomendei ele já pela imagem, né? Eu já tinha visto que era lindo. Quando chegou aqui, que eu bati o olho, eu falei, devia ter pedido mais. Porque isso aqui não vai durar nem 2 dias no estoque. É tecido maravilhoso mesmo. Então, assim, eu não sei até quando eu vou ter no meu estoque, tá, gente? Então, não sei que hora, que dia você tá assistindo esse vídeo, que vai ficar salvo, né? Se você for lá no site e não tiver, infelizmente, porque esgotou. Mas, hoje, né, dia 10 de maio, temos no site o kit de materiais com tecido de onça, toda a combinação aqui, ó, tá? Tudo combinação de acordo com o tecido. É a mesma quantidade que eu falei dos materiais desse kit aqui, só muda a cor, né? E montei uma terceira opção com um tecido que também tá lindo, que é novidade também. Olha que tecido lindo, gente. Minhas cores favoritas, rosa e Tiffany. Que tecido gracinha. Então tem essa terceira opção aqui. Um rosinha mais descolado, né? Mais alegrinho. Então tem essas 3 opções de kits de materiais lá no site. Como é que faz para comprar? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube. E, gente, eu vou começar pela tirinha aqui, senão a gente ainda perde ela, né? Então, aqui essa tirinha onde vai a ferragem, eu vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e outra de cá, tá? Deixa eu só me posicionar minha cadeira aqui. Diminuição do comprimento do ponto. Então, uma costurinha aqui. Outra aqui. Aí eu vou pegar a meia argola, coloco aqui essa tirinha, ó, e junto aqui as duas pontinhas, ó. Dobrei a tirinha e junto as duas pontinhas, tá bom? Noemi, não chegou a manta ainda, tá, querida? A manta eu acho que ainda vai demorar aí uns de 8 a 10 dias, tá? A manta chega, acaba muito rápido. Aí depois a gente vai pedir, nossa, eles demoram, gente. A gente pede, eles demoram para poder enviar, sabe? Porque é fábrica, né? Aí eles têm uma demanda muito grande, o Brasil inteiro pega horário. Então, ó, fez aqui a costurinha, eu vou passar uma outra costura justinha aqui perto da ferragem, que eu gosto de fazer isso, pra não ficar solta aqui. Aqui, ó. Então tá pronto, vou deixar aqui do ladinho, a gente vai posicionar na hora de montar o nosso fole. E agora a gente vai costurar o canal do zíper. Gente, essa é uma bolsa com fole, né? Só que ela é simples de fazer. Então é uma ótima peça para você que nunca fez ou que tem dificuldade de fazer peça com fole e ir praticando, tá? O que é fole, gente? É essa parte aqui em volta da bolsa, ó. Essa parte de cima onde tem o zíper, essa parte aqui de baixo, entendeu? Assim, ó. Isso é o fole.
Aqui a gente não tem folha ainda, tá separado. Aqui a gente tem canal do zíper e o fundo. Aí quando a gente une o canal do zíper com o fundo, aí a gente forma o anel, né, do folha, tá bom? Então aqui vou pegar uma das partes do canal do zíper, principal, que está estruturado com a manta, e o zíper. Vou colocar o dentinho do zíper de frente pro meu tecido. Como eu vou colocar 2 cursores, eu preciso deixar uma pontinha sobrando de cada lado, para mim conseguir colocar o cursor sem ter problema. E aqui eu vou passar uma costura de segurança. Passou essa costura, vou colocar o calcador de zíper. Aí eu venho com um tecido de forro e coloco a estampa do forro de frente com o avesso do zíper e passo a costura. Passou a costura, vou abrir aqui, ó, coloco o forrinho pra trás. E aqui eu vou passar uma costurinha rebatendo, tá? Que eu sempre vou puxando aqui a parte do forro, tá vendo? Pra ele não ficar ali pra cima. E na hora que for abrir ou fechar o cursor do zíper, não ficar agarrando no forro. Passei a costura, agora a gente vai pegar a outra parte do canal, né? E aí a gente vem aqui de novo, ó. Só que agora a gente vem com essa parte juntar, que já costurou. Dentinho do zíper de frente pra estampa. Alinha bem aqui, ó, material, tá? E passa uma costura de segurança. Passou costura de segurança, vou pegar aqui o tecido do forro, coloco estampa de frente aqui com o avesso do zíper e passa mais uma costura. Passou essa costura, a gente vai abrir e rebater aqui, ó, uma costurinha abaixo do zíper. Costura feita, já posso tirar o calcador de zíper, não vou usar mais. Então, olha só. Aí, gente, pra esse tecido aqui de forro não ficar solto desse jeito aqui, na agonia, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, reta na beiradinha, aqui e aqui. Agora, a gente vai colocar os cursores, tá? Eu vou colocar 2. Se você quiser colocar um só, fique à vontade. Aí, você vai colocar só de um ladinho. Como eu vou colocar 2, deixei 2 pontinhas de zíper, uma de cá e a outra aqui. Então, abre um pouquinho dos lados aqui. Corto um pouquinho dentinho do zíper e encaixo. Encaixe não vai, né? Ô, benção. Também, essa minha tesoura tá tão velha que ela tá mais mastigando o zíper do que cortando, sabe? Aí. Vou deixar ela paradinha aqui no meio, aí vou virar e colocar outro cursor aqui, tá? Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Chegou reposição de zíper no site. 25 cores de zíper, tá? Pra vocês comprarem separado ou kit de zíper. A gente tava sem várias cores em estoque, então chegou, coloquei hoje cedo. Chegou também reposição de alça. Alça chique, chegou várias cores. Ó, deixa aqui paradinho os 2 cursores aqui no meio, tá? Aí aquela tirinha que a gente costurou a ferragem, a gente vai colocar bem aqui, ó, no início aqui do zíper, tá vendo? Com a ferragem pra dentro, ó, pra vocês entenderem. Vou passar uma costura aqui na beiradinha, vou passar a costura e mostro bem de pertinho da tela. Ó, tá? Desse jeito. E aqui, do outro lado, eu vou costurar a pontinha da alça. Então, aqui eu coloco a pontinha da alça, bem certinho aqui.
Pronto. Aqui, gente, esse excesso de zíper eu vou cortar um pouco, mas eu não vou cortar muito rente. Eu deixo aqui um rabicózinho ainda, que é uma segurança, pra não ter perigo de escapar aqui, tá? Então, o canal do zíper ficou assim. Essa alça ela vai ficar enroladinha aqui mesmo, tá bom? E agora a gente vai colocar o fundo. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, a parte do fundo da minha peça e vou colocar a estampa do fundo de frente com o canal do zíper. E aqui, ó, eu passo uma costura de segurança, tá? Passei essa costura, eu vou virar aqui, ó, pro lado do avesso do zíper. Vou pegar aqui o meu tecido do fundo, o forro do fundo, vou colocar a estampa de frente com a estampa do forro do canal do zíper. Deu pra entender? Ó, essa com essa, tá? Ajeita bem aqui e passa a costura. Eu vi um comentário, não precisa experimentar para ver se vai dar certo, experimentar no espelho, vou fazer isso agora, tá? Eu faço essa primeira emenda aqui, entendeu? E aí, eu experimento. Eu faço o teste em toda a volta. Não tá pulando ponto? Não. Se precisar tirar alguma coisa, eu tiro aqui do fundo, eu não tiro do canal, então por isso que eu já costurei a alça, tá? Aqui eu vou separar, então ficou forro para um lado, fundo para um lado, canal do zíper para o outro, olha o avesso, tá? E vou passar uma costura aqui, rebatendo. Pronto. Agora sim, ó, que a gente tem essa primeira emenda aqui, aí eu vou experimentar no espelho. Vou pegar aqui os meus prendedores. E aí a gente começa a colocar os prendedores aqui na parte do canal do zíper. Como eu disse, se precisar tirar alguma coisa, eu tiro do fundo, tá? E aqui a gente vai colocar em toda a volta, fazendo a parte da curvinha bem certinho, sem deixar nada enrugadinho, nenhuma preguinha, como se você já fosse fechar a peça, para não ter perigo de você experimentar aqui correndo, deixar folgado, depois na hora que você for costurar, né? Aí não vai dar certo. Então, tudo com calma, né? Então, pronto, ó. Coloquei até chegar aqui do outro lado, tá? Aí a gente vai ver aqui, ó. Aqui é o início do canal do zíper. Deu uma sobra, mas nem foi muito, porque a gente tem que deixar passando 1 centímetro aqui do fundo, tem que passar do canal do zíper, tá? Não pode cortar rente, porque a gente ainda vai emendar, tá bom? Então, aqui, ó, deixando passar 1 centímetro. Vou dar um pique aqui, aí eu vou tirar os prendedores, depois eu corto retinho. E aí a gente tira o excesso. Então, tá aqui, ó, o pique que eu fiz, ó. Tá? Vou cortar aqui. Ficou torto. Então, ó, isso aqui foi o que eu tirei, tá? Mais ou menos 1,5 centímetros. Vou passar uma costurinha aqui de novo, só pra ficar tecido solto. Então, aqui, ó, ajeitamos. Agora sim, a gente pode fechar o outro lado. Aí, esqueci de pegar a fita lá pra arrumar essa alça, mas deixa ela aqui. Ó, agora aqui, ó, o outro lado do canal do zíper, a gente vem com a pontinha do fundo e traz aqui estampa de frente com estampa, fundo de frente com o canal do zíper. E passa uma costura de segurança.
Passou essa costura, a gente vai virar aqui, ó, pro lado do forro. E aqui o forro do fundo tá soltinho, né? A gente traz ele aqui. Vai ficar estampa de frente com estampa. Parte do forro, a linha aqui, passa a costura com o pé de máquina. Passou essa costura, a gente vai abrir não, desculpa, virar para o lado. E aqui a gente vai rebater a costura aqui dessa junção. E agora sim, unimos o canal do zíper com o fundo e formamos o fole, que é essa parte aqui. Na parte do fundo, gente, o forro tá soltinho assim, ó. Vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e de cá, só pra gente costurar esse forro pra ele não ficar solto, tá? Pronto. Agora, pessoal, a gente vai pegar o fole e as duas partes do espelho e vamos marcar o meio de tudo pra gente fechar a nossa bolsa. Vou começar aqui pelo fole. Então, aqui, ó, eu vou unir o início e o final do zíper. Assim, ó, coloca bem certinho. Passa a mão pra ficar retinho. Aí, eu vou fazer aqui, ó, um pique de cá e outro de cá. É um pique pititico, tá, gente? Só pra marcar o meio. De cá e de cá no canal do zíper. Aí, a gente vem no fundo a mesma coisa, ó. Um pique, outro pique, tá? Deixa aqui. No espelho, nos dois a gente vai fazer a mesma coisa. Dobra, coloca curvinha com curvinha. Um pique em cima e um embaixo. Tá? Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Bem retinho. E pique em cima e um pique embaixo. E aí, gente, as partes já estão prontinhas pra gente montar a nossa bolsa, tá bom? Quero mostrar pra vocês, gente, antes de finalizar, os tecidos que chegaram de novidade essa semana, tá? São tricolinhos digitais, tá bom? Esses aqui são novidades, mas no site, no estoque, a gente tem muitas outras estampas, tá bom? Começando pelo campeão da semana, né? O de onça 3D. Olha essa corujinha, gente. Olha de pertinho. Olha que belezinha. Ai, meu Deus, olha essa coruja aqui. Olha essa coruja aqui, que fofinha. Muito bonitinha, né? Então tem esse de corujinha. Esse floral, nossa, que eu achei tão lindo. Esse degradê aqui, assim, no fundo, né? Achei bonito. Esse outro floral com fundo salmão, delicadinho, rosinha, né? Coisa mais linda. Ah, esse aqui também ganhou meu coração, gente. Olha que delicadeza. Esse tecidinho em 3D de passarinho. Passarinho e raminhos, né? Não é só passarinho, tem assim esses... Ai, que tão... Ai, meu Deus, eu fico apaixonada. Vou mostrar de pertinho também. Olha esse passarinho. Deixa eu segurar ele direito. Olha. Olha, gente. Não é belezinha? Gracinha, né? Aí tem esse aqui, ó, de coração, com lacinhos. Aqui esses dois, ó, muito bacana para fazer peça de outono, que são as folhagens. Olha esse. Essa folhagem mais colorida, né? E tem esse, uma folhagem mais tons terrosos, né? Olha. Que lindo. Aí tem esse de rosa azul, achei lindo também, azul marinho. Esse florido 3D que também tá lindo. E esses dois aqui, ó, são da mesma coleção. Achei bem diferente também, ó. Esse. E esse. Eu vou dobrar aqui e mostrar de pertinho, pra vocês verem. Ó. Esse.
e esse, tá lindo. Então, esses aqui que eu mostrei são tricoline digital, tá bom? E aqui agora, ó, as estampas que tem na categoria de sarja, tá? Então, essas aqui são sarja impermeável, é 100% algodão também. A sarja, gente, para quem não conhece, ela é encorpada, mais firme, parece brim, tipo jeans, sabe? Então, tem essa estampa de flor, tem essa estampa aqui de borboleta, outra estampa de borboleta, essa aqui, print, que fala, né? Olha, essa aqui eu achei linda, gente. Linda, linda, tá? Amei. Tem essa aqui de mandala e tem essa daqui de folhagens. Então, essas estampas aqui são sarja. Essas estampas vocês encontram no site separado para comprar cada estampa ou o kit. Tem o kit Jardim, que vai as duas estampas de borboleta e o floral. E esse outro kit que vai a onça, a folhagem e a mandala, tá? No kit, cada tecido tem um tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, tá bom? Então, as sarjas vocês encontram desse jeito também. Aí, gente, ó, os kits que eu montei. Voltou pro site o kit de zíper agora com 25 cores, tá? Então, vão todas essas cores aqui, ó. São 25 cores, 1 metro de cada cor. E vai vários cursores, tá bom? Lá no site dá pra vocês verem a foto direitinho, pra vocês verem os cursores que vai. Se você, Aline, preciso de uma cor específica, não quero o kit, tem todas as cores separadas lá no site também. Vendo um rolinho com 3 metros de cada cor, tá bom? Então, você também pode comprar dessa forma, tá? O kit de viés Boneon voltou pro site. São 8 cores, 5 metros de cada cor. Esse viés Boneon é ótimo para fazer acabamento de bolsa estilo essa que a gente tá fazendo aqui na live. Inclusive, vai ser o que eu vou usar pra finalizar, tá? E aí, gente, eu montei, eu falei que chegou a reposição de alças, né? Então, eu montei 3 kits diferentes de alça. Ó, vou começar por esse aqui. Esse kit aqui são 8 rolinhos de cores variadas, 1 metro de cada cor. Então, cada rolinho desse aqui tem 1 metro. 8 rolinhos, tá bom? Aí tem esse aqui, ó, que são 6 rolinhos de cores neutras, marrom, preto, cinza, cru, tá? Cores neutras. Cada rolinho tem 1,5 metro, tá bom? Então, olha só. E essa terceira opção aqui, vai 6 rolinhos de alça, cores sortidas, 1,5 metro cada rolinho, e vai com as ferragens para fazer a alça transversal. Vai 6 pacotinhos de ferragens, o kitzinho para fazer a alça. Vai 2 mosquetões, 2 meia argola e um regulador em cada pacotinho, tá bom? Então, gente, o que eu peço para vocês, na hora que for comprar o kit da alça, preste atenção o que está escrito na descrição, porque tem esses 3 tipos de kits diferentes. Então, para você comprar o certinho que você quer, tá? Eu montei desse jeito porque fica mais fácil, né? Mas tem também as cores avulsas lá, se vocês quiserem alguma cor específica, tá bom? Deixa eu perguntar, tem alguém assistindo essa live que gosta de rosa bastante assim, igual eu? Gosta muito. Tem alguém aí que gosta? Por que eu tô perguntando? Ó, tem a Amanda, a Jane. Eu montei um kit, gente, com 8 tecidos tons de rosa. 2 de cada básico que eu tenho no estoque. Ó. 2 arabesco. 2 xadrez. 2 poá. E 2 linho. E aí, no total, deu 8 tecidos
tamanho 50 centímetros por 75 centímetros, cada tecido. Só a cor rosinha. Ai, que lindo. Então, esse aqui é pra quem ama rosa. No site também tem o kit com tons terrosos. Tons de marrom, eu acho. É, tons terrosos, tá escrito lá. 8 tons terrosos também dessa linha básica, tá bom? Então, tá disponível no site. Gente, chegou reposição para quem tava esperando. Chegou reposição e cores novas também. Então, dá uma olhadinha lá. Chegou de arabesco, chegou xadrez, chegou poá, chegou linho. A prateleira tá linda. Até postei nos stories a prateleira recheada de tecidinho. Depois vocês vão lá assistir. Vamos finalizar nossa peça e aí vocês vão lá no site aproveitar. Aqui, ó, voltando. Marcamos o meio, né, de todas as partes. E agora a gente vai fechar a nossa bolsa. O que eu vou fazer aqui, ó? O fole, eu vou virar ele pro lado avesso. E essa alça vem para dentro. Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, o pique do canal do zíper, aqui em cima, com o pique da parte superior do espelho. Aqui, ó. Pique com pique. E vou passar uma costurinha assim, ó, de 1 centímetro, só para segurar essa marcação. Tá? Pronto. Aí a gente vem na parte de baixo. O pique que tá aqui no fundo do fole com o pique da base aqui do espelho. E também passa uma costura pititica. Pronto. Então aqui a gente costurou em cima e embaixo, tá tudo certinho. E aí a gente vai colocar prendedor em toda a volta. Agora sim colocar definitivo pra gente fechar a peça, né? A gente já mediu, então tudo certinho. Agora é só fechar. Vamos. Costurinha feita não, eita nós. Coloquei prendedor em toda a volta, né? E aí, agora a gente vai passar a costura com o pé de máquina, tá? Então aqui, ó, com um pé de máquina, vamos costurar em toda a volta. Todo costuradinho de um lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse outro espelho aqui, ó. Vou colocar estampa principal assim pra dentro, ó, fica escondidinha. Pique com pique aqui na parte de cima. Passa uma costurinha. Pique com pique da parte de baixo. Também uma costurinha. E prendedor em toda a volta. Coloquei prendedor em toda a volta e agora a gente vai para essa segunda parte da costura com um pé de máquina. Pessoal, tem um pacote de cursos meu em promoção. Deixei o agora, para finalizar. Ai, não peguei o viés azul. Vou colocar esse marrom mesmo. Vou usar o viés boneon, tá, gente? Vou colocar esse marrom porque não peguei o combinando com esse aqui. Esse viés boneon, ele já tem um vinco no meio dele, ó, que a gente dobra. E aí já vem aqui, ó, já abraça aqui essa beiradinha e vai passando a costura, tá? O que eu gosto de fazer aqui, ó, uma dica pra vocês. Quem tem esses prendedorzinhos, deixa eu passar isso pra cá. Tô vendo vocês falando aí do molde, gente. Uai, depois eu vou dar uma olhada. Agora na live, né, não tem como eu ver. Depois eu olho, que teve uma pessoa que falou que não tá conseguindo ver as medidas, né? Mas depois é só assistir Depois é só assistir o vídeo, que vai ficar salvo aqui, porque eu falei as medidas no começo também, tá? Então não fiquem preocupados. Coloquei prendedor em toda a volta, agora eu venho e passo a costura. Vou colocar, aumentar a largura do ponto.
Aumento do comprimento do ponto. Coloquei em 4,5, tá bom? E aí a gente passa a costura. Esse viés vai no kit de materiais, para quem adquirir. E como eu mostrei aquela hora, também tem no site o pacote assim, ó, de kit de viés Boneon. 5 metros de cada cor, tá bom? Enquanto eu vou costurando, ó, eu vou ler aqui, ó. Pega a caneta, quem tiver aí querendo as medidas, vou falar aqui novamente. O molde tá aqui do meu lado, eu vou falando, tá? Posso falar, que vocês vão anotar? Que foi escrevendo aí. Os coleguinhas então anotem, tá? E aí, ó, passei a costura no viés. Aí vocês vão passar do outro lado também, gente. Mas eu não vou fazer na live porque eu já tô, nossa, morrendo de dor nos meus ombros. Ainda não tô 100%, sabe? Eu melhorei bastante depois que eu comecei a fazer tratamento de medicação, né? Mas ainda é tenso pra mim sentar assim, costurar tanto tempo de uma vez. Eu fico bem dolorida. Tá bom, gente? Mas aí vocês colocam o viés aqui do outro lado, tá? Aqui eu demonstrei desse e a gente vai abrir a nossa peça. Deixa eu já ativar os comentários aqui do Instagram. Aí. Ó, abriu o zíper. Vamos virar. Ainda falta pôr o regulador aqui na ferragem, tá? Obrigada, gente. Obrigada, tô melhorando cada dia mais, graças a Deus. Mas é um pouco tenso, né? Pra trabalhar, ficar numa posição não muito confortável. Aqui, ó, quando vira a peça, vocês já vão fazendo isso aqui, ó, nas curvinhas, vai empurrando por dentro, ó, tá? Pra ela já ficar modeladinha. Vá no ferro de passar, passa o ferro. Depois que você passou o ferro, você faz isso aqui, né, que eu sempre ensinei vocês, né, o acabamento final. Ó, né, vai vincando aqui, ó. Isso depois que você já virou tudo, já acertou os cantinhos, já tá tudo certinho, passa o ferro com o tecido quente, vai fazendo isso aqui que ela vai modelando ainda mais, tá? Eu nem vou fazer muito, que vai macetar de novo, que eu vou colocar aqui a ferragem. Não tá pronta ainda, aqui, ó. Ficou a pontinha solta, que eu vou colocar o regulador, tá bom? Então aqui, primeiramente, a gente vem passando a mão assim, ó, pra quê? Pra alça não ficar torcida, tá? Então passa a mão aqui pra deixar ela retinha. Pronto. Vem aqui do outro lado, ó. Nossa, deixa eu fazer de um jeito pra dar pra vocês verem. Ai, gente do céu. Assim, deixa eu tentar levantar assim. Aí. Tá dando pra ver? Acho que tá, né? É maravilhoso. Pronto, tá dando pra ver, então tá bom. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Passa aqui, ó. E sai aqui, ó. Tá? Então, a primeira coisa é isso aqui, ó. Que faz. Tá bom? Aí agora, pra ficar fácil, mais fácil, a gente vira a bolsa aqui, ó. Desse lado de cá. Pra ferragem ficar sempre ponta cabeça. Tá vendo? Aqui a gente vai fazer uma folga. Sempre gosto de fazer essa folguinha aqui, fica mais fácil pra colocar, pra passar, tá? Aí a gente vem, ó, põe a pontinha aqui na meia argola, ó. Colocou, passou aqui na meia argola, a gente vem com a pontinha da alça aqui no regulador de novo. A pontinha vai entrar pelo lado de baixo do ferrinho. Por isso que eu fiz aqui essa folga, pra mim pegar a pontinha e levantar ela pra cima e ela sai pelo outro lado do ferrinho. Vai, minha filha. Aí.
Ó, aqui eu vou puxar mais um pouco, pronto. Tá bom? Feito isso, aí a gente vai trazer a pontinha aqui e costurar, mas eu vou cortar um pedacinho, porque ela tá muito grande. Tá? Aqui eu tô mostrando ela do lado avesso, mas aí quando a gente vai usar a bolsa, ela vai ficar certinha assim, ó, tá vendo? Mas vamos costurar essa pontinha aqui. Então a gente vem com essa pontinha, encosta aqui, ó, e passa a costura. Só aqui, não vai costurar os dois juntos não, senão o regulador não funciona. Eu sempre falo isso, sabe por quê? Diminuição do comprimento do ponto. Porque eu já fiz isso. Sempre quando tiver alguma coisa que eu falar bastante pra vocês, ó, não faça isso, não esqueça de fazer isso, é porque eu já fiz. Eu já fui costurar a alça, costurei essa parte nas duas partes da alça e eu falava, meu Deus, por que meu regulador não funciona? E demorou pra eu descobrir. Ai, caiu. Misericórdia. Pronto. Outra coisa também que eu falo muito, deixa eu afastar as luzes, então, na hora que eu baixei o celular e coloquei tudo aqui. Retrocesso, né? Eu falo bastante, ó, não esquece do retrocesso. Porque eu fazia peça, eu não sabia, gente, que tinha que fazer retrocesso. E aí eu ia desvirar a peça, a costura se desfazia. E eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. Tá? Então, quando eu falo bastante pra vocês fazerem uma coisa, é porque já foi erro cometido por mim. Gente, e olha só que linda que ficou. Olha aqui a parte do regulador. Lindinha. Vou colocar depois a minha etiqueta aqui, ó, igual eu fiz com a de onça. A etiqueta, quem faz as minhas etiquetas personalizadas é meu irmão, da Papeleia, ó. O contato tá aqui na descrição, tá? Usa o cupom de desconto ali, Rogério, com letra maiúscula, para comprar a etiqueta. E ficou linda. Nem passei o ferro, ainda tá um pouco amassada, mas já dá pra ver que ficou linda, né, gente? Maravilhosa, hein? Agora eu quero saber qual que vocês gostaram mais. A de flor ou a de onça? De flor ou de onça? De flor ou de onça? De flor ou de onça? Valor de venda que eu deixo para vocês dessa bolsa fica de 120 a 140 reais, tá? Sempre avaliando o valor que você paga no material na região que você mora. Flor. Beijo grande para vocês, até a nossa próxima aula, domingo que vem, às 10 horas da manhã a gente se encontra, tá bom? Beijo.